E aí galera, lembram de mim? Quem tá falando aqui é o Gustavo, tudo bom? Hoje vai ser a nossa primeira aula invertida de neuroanato. E quem que é essa aí? Essa é a Lara Toledo, e vai ser por meio dela que nós vamos aprender um pouco sobre o telencéfalo. Então vamos lá. LTD, 15 anos, feminino, leucoderma, solteira, estudante, procedente residente da Zona Rural de Pinheiral. E esse aqui foi o trecho que talvez seja o primeiro contato de vocês com o início de anamnese. Então fiquem ligados e já vão prestando atenção aí nessa estrutura de como colher informações a respeito de um paciente, pois isso vai acompanhar vocês até o final da faculdade e toda a vida profissional. Bom, então vamos lá. A Lara consumia os alimentos produzidos em sua pequena propriedade e possuía hábitos saudáveis. Um certo dia, a Lara apresentou um quadro de cefaleia, e aqui nada de chamar mais de dor de cabeça, hein? Essa cefaleia evoluiu para uma progressiva dificuldade para falar, seguindo para um completo impedimento de articular as palavras. Isso nós chamamos de afasia motora. Porém, a sua compreensão sobre o que ela ouvia continuou normal. As amigas da escola da Lara começaram a ridicularizar o seu problema, até que, por fim, a diretora da escola a encaminhou para uma unidade básica de saúde. O médico que estava lá era o médico da família, que já atendia a família da Lara. E este a encaminhou para o serviço de psiquiatria, porque ele acabou pensando que, na verdade, a Lara era com algum distúrbio psiquiátrico. E aí, até aqui, o que é que vocês acham da conduta desse médico? Ele não fez nenhum exame específico, nem solicitou nenhum exame. Fez o encaminhamento para a psiquiatria. Vão pensando aí. Por fim, a Lara foi lá no psiquiatra e esse solicitou um exame de tomografia para ela. E agora? O que é que vocês acharam sobre o que esse médico fez? Vocês acham que essa conduta foi mais acertada? Bom, seja como for, ela fez a tomografia e essa tomografia evidenciou uma lesão compatível com neurocisticercose do giro frontal inferior, também conhecido como PAS opercular. A gente já está dando mesmo aqui o diagnóstico, porque o que a gente espera é que sempre que você pensar em área de Broca, você lembre desse caso. A Lara não estava ficando louca não, no fim das contas. A coitada era com neurocisticercose na área de Broca, e foi isso que levou à afasia motora que ela estava apresentando. Muito nome complicado, né? Então vamos ligar os pontos aqui para vocês entenderem melhor. Se você estava à toa aí e acabou não prestando muita atenção no caso clínico, volta o vídeo aí e lê ele com atenção, que ele vai ser muito importante para a gente conseguir seguir de agora em diante, beleza? Então vamos lá. O ensino da neuroanatomia é uma coisa muito importante e nós acreditamos que aprender neuroanatomia, assim como a anatomia em geral, tem muito a ver com visão, visualização das estruturas, além da capacidade de identificar, conhecer a função e correlacionar a estrutura com a clínica. Nós não vamos entrar na epidemiologia nem na fisiopatologia da neurocisticercose, até porque eu acho que você já deve ter visto algum episódio de House ou de Grey's Anatomy que tenha dado esse caso clínico. Mas de forma bem resumida, a neurocisticercose é uma derivação da cisticercose, né? Por isso que ela é chamada assim, neurocisticercose, pois ela acontece no sistema nervoso central. Ela é causada pela contaminação por ovos de Taenia solium, que podem ocorrer por heteroinfecção, através de alimentos, particularmente verduras cruas, água e mãos contaminadas. Deve se lembrar lá do caso clínico da Lara, que falava sobre seus hábitos alimentares. E aqui a gente já pode ter uma suspeita, ou seja, levantar uma hipótese do modo de infecção da nossa paciente. Quando a pessoa tem neurocisticercose, foi porque o embrião atingiu o sistema nervoso central através da circulação sanguínea, parando nesses locais ao ocluir um capilar. E aí vai começar a causar os problemas como os que a Lara teve, como por exemplo da afasia. Vale lembrar que esse embrião ele poderia ter se alojado em outra área. No caso da neurocisticercose, por exemplo, as áreas mais acometidas são as leptomeninges, ventrículos e parênquima encefálico como um todo. Então olha aqui o cérebro da Lara e vamos relacionar agora o caso clínico com o telencéfalo. Bom, essa imagem aqui é muito importante. Olha só onde está cada coisa. Você pode até tirar um print da tela aí
e ficar vendo sempre para ir gravando onde cada coisa está. No caso, nossa aula invertida trata daquilo que está ali em vermelho, que eu sublinhei aqui em preto. Em outras aulas, a gente vai falar sobre outras estruturas. Então, olha só. O telencéfalo ele compreende os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Esses dois lados são separados de forma incompleta pela fissura longitudinal do cérebro. E por que separado incompletamente? Porque tem uma área de ligação entre esses dois lados, que constitui o corpo caloso. Os hemisférios, aqui fica fácil de você lembrar, né? Hemisfério é região, lembra da geografia, hemisfério norte, sul. Então, aqui você tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Os hemisférios eles possuem cavidades, os ventrículos laterais direito e esquerdo. Eu vou isolar eles aqui para vocês verem melhor. Se você for ver, sabe aqueles chifres de bode, que são grandões, até que eles dão a volta? Então, é tipo os ventrículos laterais. Olha só, aqui não vale falar que é o chifre do seu amigo, tá? Se bem que até que faz sentido, né? A gente tem corno anterior, corno do ventrículo lateral, corno posterior e corno inferior. Haja corno. Esses ventrículos laterais se comunicam com o terceiro ventrículo, que está ali no meio deles, pelos forames interventriculares. Cada hemisfério possui 3 polos, o frontal, o occipital e o temporal, e 3 faces, a superolateral, que é convexa, a medial, que é plana, e inferior ou base do cérebro, repousando anteriormente nos andares anterior e médio da base do crânio e posteriormente na tenda do cerebelo. Quando a gente fala de córtex cerebral, a gente está querendo diferenciar as regiões da superfície do cérebro. Durante o desenvolvimento embrionário, quando o tamanho do encéfalo aumenta muito rápido, a substância cinzenta do córtex aumenta com maior rapidez que a substância branca subjacente. Como resultado, a região cortical se enrola e se dobra sobre si mesma. Essas dobras da substância branca, que você consegue ver aí na imagem, demonstram um sucesso evolutivo na ideia de aumentar a superfície de contato, ou seja, assim aumentando também a quantidade de massa, sem necessariamente deixar a gente com a cabeça gigante. Portanto, a superfície do cérebro do homem e de vários animais apresenta depressões denominadas sulcos, que delimitam os giros ou circunvoluções cerebrais. A existência dos sulcos permite considerável aumento do volume cerebral e sabe-se que cerca de 2/3 da área ocupada pelo córtex cerebral estão escondidos nos sulcos. Agora olha só essa imagem aqui, você tem que aprender isso e medular essa informação. A gente tem frontal, o parietal, o occipital e o lobo temporal aí em azul. Então a gente tem o telencéfalo dividido em lobos. Bom, a área da frente é do lobo frontal, né? Frente, frontal, fronte, nada complicado. O lobo parietal é o que fica em cima. Parieto vem de relativo à parede, ou algo que se relaciona com parede. Não sei, talvez ajude vocês a lembrar. O lobo temporal não tem nada a ver com chuva ou mudança de clima, tem a ver com têmpora, que é a região lateral da cabeça, ou seja, é ali do lado das orelhas. Quando alguém fala que levou um tapa no meio da orelha, ele levou um tapa bem na região temporal. E o occipital? Bom, é na região occipital que você tem os centros da visão. Ali você tem veia, nervo e músculos que também recebem esse mesmo nome. Daí fica fácil você lembrar, porque você recorda de olho. Letra O, olho occipital. Claro que vocês não precisam saber essas origens dos nomes, nem podem colocar desse jeito que eu estou falando na prova. Isso é só um jeito que eu acho que pode ajudar vocês a se lembrar. Aí olha só, cada região dessa aqui vai ter uma função particular. E é exatamente por isso que você vai diferenciar cada situação de acordo com os sintomas. Por exemplo, imagina que se a Lara, que é o caso clínico que a gente usou aqui, ao invés de ter contraído neurocisticercose na área de Broca, tivesse sofrido um traumatismo em região occipital. Que sintomas você suspeitaria que ela apresentaria? Tempo. E aí, pensaram? Se você pensou em problemas relacionados com a visão, você está começando a ter uma coisa que a gente chama de raciocínio clínico. Se você não acertou, não esquenta não, porque isso com o tempo vem. O ensino da Neuranato é tudo assim. Na verdade, na medicina toda, tudo é associação e assimilação entre a teoria e a prática. Então presta atenção. Apesar de estar tudo interconectado, existem áreas especializadas no cérebro para realizar certas funções. Imagina que o cérebro é como se fosse uma cidade. Toda cidade possui a sua área industrial, sua área de geração de energia, área de serviço, de comércio, etc.
Apesar de cada área estar conectada e interdependente entre si, certas áreas prestam uma função específica. E se você parar para pensar nos lobos, isso acontece também. Por exemplo, o lobo frontal é responsável pelo processamento auditivo, frequência e localização de sons, discurso e memória verbal, além de processamento visual, especialmente os tipos de memória visual referentes a objetos, faces detalhadas e cenários, sendo responsável também pelo pensamento, planejamento, comportamento, ou seja, as emoções e parcela da nossa memória. É em um dano nessa região que vocês vão conhecer um caso muito conhecido pela literatura médica, que é o caso do Phineas Gage. O Phineas era um trabalhador que em 1848 estava dinamitando um rochedo para construir uma estrada de ferro. O Phineas foi o encarregado por vazar a pólvora para dentro de um profundo buraco aberto na rocha. No momento em que ele pressionou a pólvora para o buraco, o atrito fez uma faísca, fazendo explodir. A explosão resultante projetou uma barra de 1,5 metro de comprimento contra o seu crânio em alta velocidade. Essa barra entrou pela bochecha esquerda, destruindo seu olho, atravessando na sequência a parte frontal do cérebro e saindo pelo topo do crânio, do outro lado. Ou seja, fudeu. Só que o cara tinha o santo tão forte que ele acabou sobrevivendo, mas aí que fica interessante, porque antes o Phineas era um homem trabalhador, dedicado e com um senso de moral irrepreensível. Após o acidente, ele se tornou violento, perdeu o interesse pelas coisas espirituais e a sua moral decaiu completamente. Ou seja, ele se tornou extremamente irresponsável e irreverente perante as normas sociais. O Phineas acabou se tornando meio escroto com todo mundo, virando de fato uma pessoa completamente diferente graças a uma lesão agressiva nessa região frontal. Acho que agora vocês já nem esquecem mais, né? O que acontece quando você tem um problema em região frontal. O lobo parietal é o responsável, entre outras funções, pela nossa localização espacial, recepção e processamento sensorial do organismo, leitura, compreender as relações espaciais como reconhecimento e memória de formas, texturas e peso. Então, problemas nessa região vão culminar em quê? Você pode ter uma perda de reconhecimento tátil na mão e no corpo contralateral, além de dificuldade para calcular, agrafia e desorientação. O lobo occipital é responsável pelo processamento da visão e do equilíbrio. Quando alguém te fala assim, nossa, eu assisti um filme muito maneiro ontem. Quem foi que assistiu esse filme? Você acha que foi o olho dessa pessoa ou foi o cérebro dela? Bom, de certa forma foram os dois. Mas aqui a gente quer dar um enfoque no cérebro. O olho ele vai contribuir para a formação da imagem graças à recepção luminosa que lhe é característica, mas é a partir da córnea, seguindo pelo nervo óptico, onde ocorre a transformação da informação luminosa em elétrica, graças aos fotorreceptores, cones e bastonetes que você tem. Mas aí já é assunto para outra aula. Por fim, o lobo temporal. Os lobos temporais processam reconhecimento visual, diferente do lobo occipital. Também é responsável pela percepção auditiva e pela memória. Os pacientes com lesão unilateral adquirida no lobo temporal direito comumente perdem a acuidade para os estímulos auditivos não verbais, por exemplo, para a música. As lesões do lobo temporal esquerdo interferem intensamente no reconhecimento, memória e formação da linguagem. Agora vai uma pergunta que eu vou criar aqui e eu vou responder ela no final do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntar para o professor em aula, e isso é importante, pois é na dúvida, na pesquisa da matéria, que a gente acaba aprendendo de verdade. Eu quero que vocês pesquisem aí sobre essa pergunta. Então vamos lá. Tratando-se de telencéfalo, a gente falou sobre muita coisa aqui. Até destrinchamos cada lobo e a sua principal função. Agora pensa comigo, a gente viu mais de uma região do cérebro. Mais de um lobo que está relacionado com a linguagem. Lembra? A pergunta é, baseado nessas informações que vocês têm agora, em qual lobo você acha que ocorreu o problema da Lara? Essa tá bem fácil, né? Ela já foi até respondida aqui. A outra, quais outras áreas que, se fossem afetadas, poderiam causar problemas parecidos com o que a Lara apresentou? Bom, pesquisem. A Lara teve uma afasia. Afasia é um defeito ou perda de função de linguagem, em que a compreensão ou expressão das palavras, ou equivalentes não verbais das palavras, é alterado como resultado da lesão ou degeneração dos centros da linguagem do córtex cerebral. Pesquisa aí antes de ver a resposta no fim do vídeo. Tenho certeza que vocês conseguem matar essas perguntas. E eu tenho certeza que depois disso vocês não vão esquecer disso nunca mais. Bom, e é isso aí. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e que eu tenha ajudado vocês. Valeu, gente. Até a próxima. Aí, Lara, obrigado pela ajuda.
A função da linguagem reside predominantemente no lobo temporal posterior-superior, no lobo parietal inferior adjacente, no lobo frontal inferolateral e na conexão subcortical entre essas regiões, geralmente no hemisfério esquerdo. Lesão em qualquer parte dessas regiões, com formato aproximadamente triangular, como por exemplo um infarto, um tumor, um traumatismo ou degeneração ou o caso da Lara, interferem em alguns aspectos da função da linguagem. Como a neurocisticercose da Lara estava instalada na área de Broca, essa área é a parte do cérebro humano responsável pela expressão da linguagem, porque ela contém os programas motores da fala. Broca, que foi quem descobriu essa associação, notou a ligação entre a fala e uma região específica do cérebro ao fazer, em 1861, a autópsia do Sr. Le Bogny, um paciente do hospital Bicêtre, que não tinha nenhuma paralisia física e compreendia a linguagem, mas era completamente incapaz de falar qualquer coisa além de um tan. Paul Broca descreveu 9 pacientes com lesões no lobo frontal do hemisfério esquerdo. Esses pacientes apresentavam uma disfuncionalidade intensa da fala. Então, o caso da Lara é um problema do lobo frontal. Até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre tronco cerebral. Valeu, galera!